Muito bem, então apresento a professora Domitila Balesteiros para a nossa próxima conferência. A professora Domitila é doutora em música pela Unirio, mestre em música também pela UFRJ, psicóloga, musicoterapeuta, fundadora de um Instituto de Cultura e Arte Organística, e acho que o mais importante de tudo, professora de órgão aqui do Mosteiro de São Bento. A professora Maria de Lourdes, mais cedo, resgatou a memória de um monge ilustre para a nossa congregação, e embora o tema da apresentação da professora Domitila seja o órgão de tubos, mas ela vai, de certa forma, também resgatar a memória de um outro monge ilustre da nossa congregação, Dom Plácido Guimarães de Oliveira, não é? E vamos conhecê-lo ou lembrar da sua pessoa. Então, professora Domitila, seja bem-vinda. É muito bom estar aqui hoje, nessa casa tão prestigiosa, e onde já há alguns anos eu estou professora de órgão. Professora, por favor, a senhora fala no microfone. É muito bom, tá. É muito bom dar aula de órgão aqui, porque a melhor coisa para um professor de música, penso eu, é a gente dar aula para alunos que têm objetivos para fazer alguma coisa com aquilo que estuda. Dar aula de música, dar aula de órgão para alunos que têm onde praticar aquilo que eles aprendem e têm o desejo também de usufruir daqueles ensinamentos, é realmente um privilégio. Eu me considero uma privilegiada. Eu vou começar falando um pouco... Eu vou falar de duas perspectivas. Eu vou começar pela primeira, óbvio, mas quando chegar em determinado ponto dessa primeira perspectiva, eu já não consigo mais, nesse evento, falar dessa perspectiva sem invocar a figura de Dom Plácido, que está totalmente vinculada à questão organística no Rio de Janeiro. Então, o primeiro ponto é... Eu preciso definir o que é um órgão de tubos, né, e fazendo a ressalva de que essa definição é uma definição de academia. Eu não pretendo aqui desmerecer de nenhuma maneira órgãos que não sejam de tubos, mas eu preciso fazer essa distinção para poder depois, mais à frente, falar das coisas, outras coisas também que eu preciso fazer. Então, os acadêmicos, né, quando surgiu o órgão eletrônico, eles precisaram reafirmar o lugar do órgão de tubos, dizendo o que é de verdade um órgão de tubos. Então, um órgão de tubo, um órgão para esses acadêmicos e para muita gente hoje em dia, ele precisa desses 4 elementos: o console ou a consola, ou mesa de jogo, que é todo aquele lugar onde o organista ele fica sentado. Ali ele tem um local onde ali não é o órgão, ali é parte do órgão, ali é o console. Se tiver destacado do instrumento, como é aqui no mosteiro, o caso que a console está em outro lugar, a gente chama console. E quando ele está, para usar uma palavra bem antiga, engastado dentro do coisa, chama mesa de jogo. Ele precisa ter, então, esse console, que é o cérebro do instrumento, ele precisa ter tubos, ele precisa ter um gerador de ar, que, à época, até o advento da eletricidade, essa geração de ar era feita manualmente, precisava de pessoas que se chamavam foleiros, que eles faziam, né, usavam alavancas para poder suprir de ar o instrumento, e precisa de transmissão, que são os comandos. Os comandos, muito assim, esquematicamente falando, do lado de cá, do lado esquerdo, é mais ou menos o que acontecia quando não tinha eletricidade. Então, aqui está o teclado, aqui tem uma varetinha, uma varetinha, uma varetinha, todas conjugadas, varetinha, 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 chegava lá em cima, quando apertava aqui, a varetinha fazia tuc, puxava assim, e nesse canal que estava passando ar, que os folheiros estavam lá, né, aí entrava ar pelo tubo. Essa é o mecanismo, essa é a transmissão mecânica, que é o que acontecia aqui no mosteiro, aconteceu aqui até 1926. Os órgãos que tinham aqui funcionavam dessa maneira, precisava. É interessante, vou fazer uma ressalva aqui, porque vou precisar dela lá na frente, a gente não encontra, eu, pelo menos, não encontrei nunca, em nenhum
nenhuma fonte que eu estudei, nenhum trabalho que eu li, nada, referência a essa pessoa, né, que tivesse o ofício dele, porque o folheiro ele era um ofício, sempre foi um ofício. Na Europa, ele era pago, inclusive, para fazer isso. Coisa que suscita algumas questões, como que, por exemplo, o próprio organista tivesse um mecanismo onde ele pudesse, mecanicamente, enquanto tocava, acionar folhas, fazer que o ar entrasse dentro do fole. E a outra, que está ali, é uma transmissão que chama elétrica. Ali aperta a coisa, tem um fio, né, que tem um relé, um interruptorzinho que faz com que abra, tem uma paletazinha que vai fazer assim, mais um outro que eu não sei se coloquei, não coloquei, que é o de ar, que também foi muito utilizado. Tinha um gerador, isso já com um compressor de ar que não era mais mecânico, o gerador gerava ar, entrava no fole, né? Isso quando a gente liga o órgão, liguei o órgão, o fole vai fazer, ele vai levantar, mas o órgão não toca, ele só fica, é como a gente respira, enchia o pulmão, mas não aconteceu nada ainda. Então, enchia o ar, quando puxava o registro, o ar saía e entrava por tubinhos assim e ficava pronto para tocar. Então, podia misturar essas duas maneiras, isso aí podia combinar. Então, a gente tem 3 formas de transmissão, existem hoje em dia ainda. O fato da transmissão mecânica ser uma coisa que só se usava antigamente, não quer dizer que hoje em dia não se construam órgãos assim. Se constrói, não é velho por causa disso. Mas, antigamente, só tinha isso daí. Então, o vermelho é para onde eu vou agora. A tradição organística na ordem beneditina. É quase que... Como que fala quando a gente repete? Redundância. Quase uma redundância a gente falar de arte organística e falar de beneditinos, né? A gente não sabe direito, os acadêmicos não sabem precisar quando foi que o órgão entrou dentro das igrejas, porque o órgão tal qual aquela descrição que a gente viu anteriormente, o órgão não nasceu na igreja, ele nasceu nos circos, ele era um instrumento que fazia muito barulho, muito diferente disso que a gente conhece hoje em dia. Ele era utilizado para fazer trombetas, para fazer avisos, sirenes, coisas desse tipo. Mas ele, num determinado momento, ele passou a ser um instrumento utilizado na igreja. E se atribui aos beneditinos essa introdução do instrumento dentro da igreja, aí pelo século X ou pelo século XII. O desenvolvimento das tecnologias também, que foram necessárias para que o instrumento fosse tomando outros rumos, né, tal qual o tamanho que a gente conhece hoje em dia, também se deve muito aos beneditinos. A forja, né, o martelo hidráulico. Para a gente é muito comum hoje em dia pensar em tubos de metal, mas no século X, para fazer um tubo de metal, era muito difícil, era muito complicado, tinha que derreter o metal, ficar aquilo ali toda a vida. Consumia muito carvão, consumia muita matéria. Depois eles tinham que ficar batendo aquilo ali. Então, não era uma coisa muito simples. À medida que as tecnologias, inclusive, com relação à produção de metal, foram se aprimorando, e isso aconteceu, os beneditinos foram responsáveis por muitas dessas tecnologias, o desenvolvimento da organeria, né, pôde se consolidar como a gente conhece hoje em dia. E a utilização do instrumento nos espaços litúrgicos, como eu já falei há pouco. Isso daqui aqui do dietário do mosteiro, isso é uma reprodução de algumas fichas, não dá assim muito para ler, mas está falando dos organistas que tinha na casa, né? O órgão, né, se a gente pensar nessa época, mesmo na época do descobrimento, o órgão e liturgia era uma coisa que estavam ligadas umas a... Não se falava em liturgia sem falar em órgão. O órgão era parte da liturgia, sendo que a gente sempre precisa pensar, a gente precisa se contextualizar, se colocar naquela época. Não era um órgão imenso, como a gente vê hoje em dia aqui no mosteiro, talvez em outras igrejas, né? Eram instrumentos pequenos, instrumentos portáteis, que a gente chama de portativos ou de contínuos, instrumentos facilmente carregados. A esquadra de Pedro Álvares Cabral trazia um organista e trazia um instrumento desse pequeno dentro. Era como trazer outros artefatos, né, próprios da liturgia, patelas e outras coisas assim. Tinha órgão também. Era impossível pensar
a liturgia, é impossível, era difícil, talvez, né, pensar a liturgia sem a presença de um órgão. Bom, aí eu estou no vermelho agora embaixo. O órgão da coroa, sua importância e modificações. Ainda estou nesse primeiro item aqui, ó. Esse aqui, instrumentos de sua utilização no Mosteiro de São Bento. Em 1773, chegou um instrumento aqui no Mosteiro de São Bento, que era chamado órgão da coroa, pela sua forma. É um instrumento que se dizia um grande instrumento. Hoje, com o olhar que a gente tem hoje, ele não é um grande instrumento, mas a gente tem que se colocar sempre com a visão de quem era da época. Era enorme, né? Era um instrumento de grandes proporções. Os instrumentos da época, até no próprio, na descrição, em algumas fontes a gente lê que o mosteiro teve vários instrumentos. Esses instrumentos eles iam desaparecendo, porque talvez comidos por cupim, a gente não sabe muito bem. Mas eram instrumentos pequenos, que podiam ser carregados, né, transportados. Esse instrumento não podia mais ser transportado. E, para a época, era um instrumento de grandes proporções. Então, esse instrumento ele chegou no Rio de Janeiro em 1773 ou 75, e ele veio trazido da mão de um organeiro chamado Agostinho Rodrigues Leite, que era de Pernambuco, famosérrimo ele, né? Uma pessoa assim, de grande projeção no Nordeste. E a gente precisa se lembrar da importância do Nordeste na cultura, inclusive na liturgia também. O Nordeste ele teve, na invasão dos holandeses, hoje em dia a gente fala assim, o primeiro órgão que esteve numa igreja não católica no Brasil foi um órgão que teve aqui numa igreja anglicana, salvo, a gente fala isso, é certo falar, salvo, sem considerar a parte onde teve a invasão holandesa, porque quando os holandeses vieram, é muito provável, muito provável, que eles tivessem trazido instrumentos também. Então, naquela época, 1600 e tanto, não eram católicos e, muito provavelmente, eles tinham os seus instrumentos. Então, também é possível, são especulações, é possível a gente pensar também que instrumentos dessa época que vieram com os holandeses tenham ficado. É possível também pensar que pessoas da época, daquela localização ali, tenham adquirido tecnologias, tenham entendido como se fazia. Mas o fato é que Agostinho Leite era brasileiro e ele teve uma importante... Ele alugava instrumentos, ele tinha tanto conhecimento, ele tinha tanta instrumento assim, disponível, que ele era conhecido, inclusive, por alugar instrumentos. Agostinho Leite, então, veio para o Rio de Janeiro, deve ter trazido, já construído, grande parte, montou um instrumento aqui, provavelmente, porque ele veio aqui montar um instrumento, acredito que ele trouxe o instrumento já pronto. E, hoje em dia, é o único instrumento de Agostinho Leite que se tem alguma parte material, física, para a gente ver. Vou fazer uma outra ressalva, que não diminui a questão, né? Um instrumento, hoje em dia, a gente fala órgão da coroa, a gente fala porque é uma alcunha. Ele recebeu essa alcunha de órgão da coroa porque ele realmente parece uma coroa. Mas, do ponto de vista objetivo, assim, ele não é mais um órgão, porque, para ser um órgão, lembra, eu falei lá atrás, tem que ter um teclado, ele tem que funcionar por ele mesmo, ele tem que ter um compressor ou uma fonte de ar, ele tem que ter teclados próprios, e ele não funciona mais assim, ele está integrado, ele foi integrado num instrumento maior. Então, aqui, o órgão da coroa, sua importância e modificações. Então, temos aqui, foi construído no Recife, trazido e assentado pelo próprio Agostinho no ano de 1773. À esquerda, a gente tem uma foto que é do arquivo, e o instrumento está ali, e isso do lado esquerdo. E, do lado direito, é como ele está hoje em dia. Ele sofreu várias modificações. Inclusive, do lado direito, a gente não consegue ver, tem uma pedaleira que certamente, mas completamente certamente, não é da época, isso foi colocado depois. E, do lado de cá, e a gente vê assim, uma coisa que me causa assim, muito interesse, né, nessa foto daqui, é que a gente vê que tem dois monges, um é Dom Mauro Hag, sentado, e outro é Dom Alcuino Maier, sentado para o lado de cá. E a gente vê que não tem ninguém acionando nada. Tinha que ter.
Teria que ter. Esse instrumento não tinha sido eletrificado, porque eletrificar um instrumento significaria arrancar todas as partes que são mecânicas, de transmissão mecânica. Não é simplesmente a gente tirar e botar um fio e colocar. Precisaria de uma obra grande no instrumento, que é muito fácil inferir que não foi feito. Inclusive, até porque essa foto provavelmente foi feita numa época que nem luz elétrica tinha no mosteiro. Então, a gente vê aí que tem uma pessoa tocando, ainda que ele estivesse fazendo só pose, para a época, podia ser, mas para a época, uma pose tocando órgão, se precisasse de um folheiro, o folheiro estaria ali, porque não faria sentido um órgão, uma foto de pose, ela também precisa ter um sentido, né? Vamos dizer, se a gente quer mal comparando, se pegasse uma foto de antigamente, né, da família, sei lá, imperial, andando dentro de uma carruagem, de um troço daqueles, carriola, sei lá o nome daquilo, que tinha ou animais ou escravos puxando, não faria sentido a gente botar a carriola, os reis dentro, fazer uma pintura sem gente puxando, porque a pessoa puxando, vamos dizer assim, faz parte da compreensão daquela situação. Então, aqui, no meu entendimento, isso é uma prova de que o instrumento ele era alimentado embaixo. A gente vê, às vezes, mas isso pelos pés. Os pés acionavam folhas. Esse daqui é o instrumento da coroa, mais antigamente, e o outro é hoje em dia. Aí, a parte vermelha... a parte vermelha é que devia estar embaixo. A partir daqui, tudo que eu vou falar, eu já preciso falar de Dom Plácido. Porque Dom Plácido ele nasceu no final do século XIX, viveu até meados do século XX, e ele foi uma figura central em qualquer âmbito organístico que a gente queira pensar. Tudo que eu encontrei de Dom Plácido nos jornais começou com um achado. Eu estava pesquisando outra coisa, eu entrei na biblioteca da Hemeroteca da Biblioteca Nacional, e eu procurava por um órgão inglês que foi o primeiro órgão inglês assentado aqui no Rio de Janeiro, o primeiro órgão em igreja não católica assentado no Rio de Janeiro. E eu comecei a procurar, então eu botava palavras tipo organista, inauguração, e aparecia Dom Plácido. E eu comecei a guardar, como também guardava outras situações que apareciam, outros organistas, outros instrumentos. E, realmente, Dom Plácido foi a figura assim, que não, para usar uma linguagem assim bem, não tinha para ninguém. Ele é uma pessoa que aparecia, um nome que aparecia toda hora, para tudo. E, em algum momento, eu comecei a pesquisar Dom Plácido. Então, Dom Plácido foi uma figura, a importância dele, a gente tem que também pensar que ele teve... toda a atividade dele, que eu vou mostrar a seguir, foi, mais ou menos, teve uma parte importante quando estava acontecendo a Segunda Guerra. Então, os instrumentos que ele ajudou a construir, os instrumentos que ele inaugurou, o próprio instrumento do São Bento, tudo isso foi grande parte dentro de um momento histórico muito complicado, muito difícil. E ele conseguiu coisas que são realmente impressionantes. Ele era um grande orador, e tem inúmeras passagens no jornal que falam dele, o ilustre orador. Ele foi organista, ele foi musicólogo, ele foi professor, e ele fazia também radiações de rádio, onde ele fazia concertos de órgão. Hoje em dia, é uma coisa que a gente poderia ter com muita facilidade e a gente não vê. Ele tinha irradiações de concertos que ele dava e a Rádio Roquete Pinto transmitia. Bom, então, vamos agora à atividade de Dom Plácido. Aqui está ele, Dom Plácido, uma foto do arquivo de São Bento. Isso aqui, dentro do que eu vi, eu não descarto a possibilidade de ter me passado outras inaugurações, mas essas foram as que eu encontrei. E vou dizer, não encontrei num dia, né? A pesquisa de jornal, eu digo que é uma cachaça. Quando a gente começa a fazer pesquisa de jornal, é uma coisa assim, é muito complicado conseguir parar, né? Você pensa só mais isso, né? Só mais, não, hoje é só, agora vou botar só mais essa palavra, né? Agora só mais isso. Então, opa. Então, olha só, 1926, do que eu encontrei, foi o primeiro instrumento que ele inaugurou. Que horas tem? Quanto tempo eu tenho ainda?
bastante, não preciso correr tanto. Então, eu tenho Santuário Coração de Maria, 2 de fevereiro de 1926. Eu, antes de falar isso, eu vou falar, é uma especulação também, mas é o que eu acho que aconteceu quando... Espera aí, que tem uma coisa errada aqui. Só um momentinho, que eu acho que eu tenho uma foto que devia ter vindo antes. Em 1926, esse slide devia estar antes. Em 1926, foi instalado no coro. Vê que na frente está o órgão da coroa, parece uma coroa ali em cima e tal. E atrás dele tem um prolongamento. Veio da Alemanha um órgão da marca Kleis. Esse órgão foi instalado grudado no órgão da coroa, o que diz para a gente o seguinte: o órgão da coroa, cujo teclado deveria estar para lá, não tinha mais teclado, ou tiraram, ou estava comido pelos bichos, porque o órgão da coroa tinha um teclado que era de marfim, e o teclado que tem hoje lá não é de marfim, então, era outro teclado. O órgão foi encaixado ali, foi colocado ali, e os jornais dão conta desse instrumento, 1926, o instrumento mais moderno do Brasil. Quando eu li isso, eu achei que era um pouco... A gente lê coisas, né? Às vezes, as pessoas puxam assim, brasa para a sardinha, às vezes o jornalista também inventa coisa. E, mais adiante, estava escrito... Não inventa, inventa. Inventa, às vezes, quem conta também, né? Todo mundo tem o que é melhor, né? Tem isso, né? Eu achei aquilo um pouco de exagero, mas, logo abaixo, está escrito que foi o primeiro órgão do Rio de Janeiro que era movido, era elétrico. Então, aí eu vou voltar e lembrar daquela descrição que eu dei lá atrás, que um órgão de tubos, por dizer elétrico, não quer dizer eletrônico. O órgão eletrônico ele é diferente do órgão de tubos, porque o órgão de tubos, a produção do som é necessariamente feita pelo tubo, precisa ter tubo. E o órgão eletrônico, né, quando a gente tem nas igrejas, muitas igrejas têm órgão eletrônico, não tem tubo. A fabricação do som é feita por estímulos elétricos, é diferente. Então, eu dizia, era o primeiro órgão de tubos com transmissão elétrica, dizia mais abaixo. E é uma coisa razoável, porque o Rio de Janeiro demorou muito para ter energia elétrica e demorou mais ainda para ser distribuída essa energia elétrica. Energia elétrica não bastava ter dizer, agora descobriu a energia, então todas as casas no dia seguinte acenderam a luz. Não é assim que funciona. Então, esse instrumento ele foi um instrumento, para a época, ultra avançado, né? Super moderno. E foi colocado ali com ajuda, com incentivo. Dom Plácido ajudou na montagem, participou de todos os processos para colocar esse instrumento ali, que está na sequência ali atrás, estava no coro. Ali do lado, como a gente não tem foto que mostre aonde estava o console desse instrumento aqui. A gente não vê aqui. Talvez estivesse por trás, que eu acho também que não estava, talvez estivesse pelo lado de lá. Mas aqui do lado a gente tem uma foto do console. Essa foto aqui é posterior a quando esse instrumento estava aqui. Porque, mais à frente, quando esse instrumento foi retirado e foi feita a colocação do instrumento que agora está lá, esse console, que é o cérebro, lembra que eu falei, é onde o organista senta para dar os comandos? Esse console foi aproveitado durante muito tempo, enquanto ele foi ligado ao novo instrumento que estava sendo construído. Então, Dom Plácido fazia concertos, já não tinha mais isso aqui de trás, já tinha sumido isso, mas esse cérebro estava sendo aproveitado eletricamente. Os comandos elétricos estavam todos lá, ligados ao novo órgão que estava construindo. Então, falando de outra maneira, o novo órgão estava sendo construído, e, à medida que esse órgão ia sendo construído, Dom Plácido ia realizando festivais, concertos, arrecadando dinheiro para poder terminar um instrumento grande. E esse console era usado como cérebro para acionar as novas divisões, as novas partes do instrumento. Isso está claro ou está confuso? Está horrível isso? Bom, então está ali. Então, esse console que está ali é o console da Kleis. Uma vez nós escrevemos para a Kleis, né? Falei errado, né? Para a Kleis, e para ver se eles tinham alguma foto da console. Eles não têm nada, porque lá pegou fogo, foi a guerra, né? Foi bombardeado pela guerra, não tinha. E apareceu essa foto no jornal.
Quem pesquisa jornal sabe como é, né? Eu quase vim a falecer quando eu li. Porque é assim, a gente, né? Nossa, eu nem posso dizer o que eu. E aí, Dom Tomás escreveu para lá, mandou foto, perguntou: esse console é de vocês? E ela falou, a mulher que falou, certamente é. Então, o que me faz pensar também é que esse console ele era solto, ele não era aquela mesa de jogo que ficava engastada. Ele devia estar solto, a gente vê ali. Esse console aí, embora nessa foto, essa foto não pertença ao quando esse instrumento estava vigente ainda, mas essa foto ali, esse pedaço ali, é desse instrumento aqui. É o console do órgão Clécio. Não, aqui não. Agora eu tenho que voltar lá para trás, onde eu tinha... Então, aqui, eu falei, em 1925, aquele órgão Clécio foi inaugurado. Em 1926, no ano seguinte a isso, ele inaugurou o órgão do Santuário Coração de Maria, 2 de fevereiro de 1926. Esse instrumento, originalmente, esse instrumento aqui, ele foi comprado para a Igreja da Santa Cruz dos Militares, aqui na Praça 15. Acontece que teve um militar, que eu não me lembro se era um coronel, um general, sei lá, ele viajou e comprou um instrumento lá, e o instrumento chegou aqui. Quando o instrumento chegou na Igreja da Santa Cruz dos Militares, ele não foi nem desempacotado, porque eles viram que não dava para instalar lá. Eu suponho que era por causa do pé direito. Mas é uma suposição minha. Um instrumento enorme, né, com tubos de grande valor, assim, caro, né, porque os tubos, quando tem tubos muito grandes, um instrumento que vai ficando mais caro, tanto em dinheiro como em lugar também. Precisa ter estofo, né, uma construção para poder abrigar um instrumento desse. Então, o instrumento chegou na Santa Cruz dos Militares, não saiu da caixa e foi vendido para essa Igreja Sagrado Coração de Maria. Então, por um triz, né, eu diria, né, e esse instrumento era elétrico, por um triz, o órgão do mosteiro deixaria de ser o primeiro elétrico, mas foi o primeiro elétrico a ser instalado. No ano seguinte, esse daqui já foi instalado. Era elétrico com tração pneumática. Ele trabalhava de 2 formas. A eletricidade mandava o comando desde o console, apertei a tecla, sai, chega lá dentro, onde tem os tubos estão plantados em cor, ali tem um comando que é pneumático. A transmissão é dupla. Então, tem uma parte que vai daqui para lá e outra que é a parte do ar, pneumática, para poder abrir os canais de cada registro. Então, ele fez essa inauguração, depois a Igreja Matriz de Santana, esse instrumento nem se tem notícia mais, né, porque, em 1962, foi instalado um outro instrumento que também desapareceu, mas esse se tem notícia. Então, esse instrumento aqui, de 1933, ele sobrevive hoje pela lembrança da inauguração de Dom Plácido. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Em 30 anos, talvez, é muita coisa. Né? É muita coisa a gente pensar numa cidade que tinha um monte de igrejas, né? E a maioria das igrejas, já nessa época, porque o órgão de tubos ele foi indispensável até um certo momento. Quando os harmônios começaram a aparecer, os harmônios começaram a entrar e substituir, porque eles tinham validade, vamos dizer assim, eclesiástica. E depois os órgãos eletrônicos também, embora com uma validade discutível, mas eles tinham capacidade para poder abarcar com volume de som, que é o que as igrejas precisavam. Precisavam de um instrumento que tivesse amplitude sonora para poder dar conta daquilo que quisesse fazer. Não vou entrar no mérito se é bom ou se é ruim, porque não cabe aqui, não é da discussão. Mas, se a gente olhar aqui e olhar os tempos das guerras, né, e quantos ele esteve envolvido, e ele não estava envolvido simplesmente porque ele ia lá fazer a inauguração. Ele era convidado porque ele era uma pessoa extremamente importante, extremamente ativa dentro da cidade do Rio de Janeiro e também no Brasil. As transmissões radiofônicas. Então, isso aqui eu copiei do jornal que está dizendo, do Jornal de Notícias. A Rádio Roquete Pinto está transmitindo todos os domingos, às 11h20, um programa de divulgação de fotos e atividades do 36º Congresso Eucarístico Internacional. Foi a única vez que houve um congresso eucarístico no Rio de Janeiro. Foi nesse ano de 1955. E também
a Rádio Roquete Pinto, ela transmitia as missas. Ela vinha, transmitia as missas de 10 horas, e, quando tinha esse concerto, quando foi nessa época, sempre tinha o concerto depois. Houve épocas que o concerto era 17h45, se não me engano. Mas era comum. Então, se a gente pensar hoje em dia, o que era necessário para fazer uma transmissão de rádio, comparando com hoje, seria muito mais difícil, né? Acho que a parafernália que é necessária para fazer o concerto, e a gente não encontra isso, eu não encontrei nada, e olha que eu procurei, nada que fosse outra igreja que tivesse feito isso, outro monge, outro frei que tinha muita projeção era o frei franciscano Zinzig, esqueci o Pedro Zinzig. Ele tinha bastante projeção também, e muitas vezes trabalhou junto com o Dom Plácido, mas não como Dom Plácido, a projeção dele, de jeito nenhum. Isso aqui eu achei sensacional. Isso aqui era um anúncio de jornal. Tudo isso é do jornal. Isso era anunciado no jornal. Às vezes, em mais de um jornal. Muitas vezes, em mais de um jornal. Tenho a honra de apresentar Dom Plácido de Oliveira, no grande órgão da Igreja Abacial do Mosteiro de São Bento. Eu acho muito maneiro. Sou suspeita, mas eu acho muito maneiro. Isso aqui foi aquilo que eu já falei, do órgão Claes, que foi ali do lado direito, a gente vê o cabo elétrico compõe-se de 200 fios, num comprimento total de 10.800 metros. O número total dos tubos é de 1.366 movimentados. Na minha maneira de... É uma especulação, né? É uma hipótese. Dom Plácido começou a tocar órgão muito cedo. Ele, com menos de 20 anos, tocava o órgão da coroa. Então, ele tem um artigo no jornal que diz Reminiscências. O nome do artigo é Reminiscências. E ele fala do ano de 1906. Ele fala desse ano, ele se lembrando, né, de quando ele tocava, ele falava as velhas teclas de marfim amareladas. Depois ele viajou, em um determinado momento, ele foi à Europa estudar. Ele era realmente um apaixonado pelo instrumento, e eu acho que muitas dessas coisas que aconteceram, eu acho que uma coisa foi levando a outra. À medida que ele estudava, à medida que ele via, à medida que ele foi transformando a mente dele também, eu acho. Até a saída do órgão Claes, eu acho que foi parte dessa mudança de visão dele. Eu não li isso em lugar nenhum, mas pelas coisas que eu vejo. Aquele órgão de 1926, que eu falei da Santa Cruz dos Militares, por exemplo, era um órgão muito grande. E eu acho que esse órgão Claes que veio para cá, ficou pequeno para ele. Em algum momento, o IFAM apareceu e percebeu que tinham colocado um instrumento lá em cima, grudado no órgão da coroa, e mandou tirar. Acaba de ser recolocado no coro superior da Igreja do Mosteiro o órgão da coroa. O órgão da coroa nunca saiu de lá, o órgão da coroa estava lá, nunca ele saiu. O que aconteceu é que foi colocado um outro instrumento. Então, tem assim uma série de informações assim que são não é que estejam erradas, mas são questões de interpretação. O que eu penso que aconteceu? Houve problemas com o instrumento, era muito comum, problema com inseto, problema com cupim, problema com umidade, problema com coisas, e o instrumento, o órgão da coroa, já tinha perdido grande parte dos seus elementos. Foi colocado aquele outro instrumento ali, né, e depois eles mandaram tirar. E sob o pretexto de reconstruir esse órgão da coroa. O que não aconteceu, na verdade, porque o órgão da coroa jamais foi reconstruído. O que houve foi a preservação, que é muita coisa, né? Não estou dizendo que seja pouco, não, mas assim, o que tem hoje é a única coisa que tem do Agostinho Leite. Então, está aqui, ó. A gente tem aqui dá para ver bem. Isso aqui é o órgão Claes, que foi desmontado. Isso aqui é uma foto do mosteiro, do arquivo do mosteiro. A gente vê a lateral dele, que já tinham retirado a coisa. Aqui não dá para ver muito bem, mas aqui a gente tem uns canos de ar, né, que faz a transmissão pneumática.
Isso aqui já estava começando a desmontar. Não é uma coisa que se fazia assim, entendeu? Como a gente desmonta um armário. A gente desmonta um armário e marca ali as portas rapidinho, né? Porta 1, superior, né? Não é assim, até porque muitos desses tubos, a maioria deles foram reaproveitados. Então, isso deve ter sido uma coisa que demorou tempo. E lá, a gente tem aquela console que eu mostrei, lembra que eu falei lá? Ele fazia os concertos, pegaram aquela console que tem ali, onde ele está sentado, e atrás tem o órgão da coroa. O órgão da coroa não tinha esse console, ele tinha mesa de jogo. Era dentro. Esse console era daqui. E devia estar solto, em alguma parte para lá que a gente não vê. Então, o que eles fizeram? Desmontaram isso aqui, começaram a fazer um outro instrumento, o Berner começou a construir um outro instrumento nas laterais. Quando a gente terminar aqui, a gente vai ao mosteiro para ver isso, a gente vai ver como o órgão está distribuído, a gente chama divisões, em 3 divisões. Então, ele começou a construir, e aquilo que ele ia terminando, que ele estava ligado aqui. Então, o registro que ligava aqui, ligava lá. Então, esse console aqui era desse daqui, mas foi usado há muito tempo, enquanto o órgão que a gente tem hoje no Mosteiro de São Bento estava sendo construído. A gente observa ali, olha, o órgão da coroa está ali atrás. Observa que ele está vazio em cima, não tem nada. E só tem, a gente vê no final assim da curva, tem uns tubos de metal que hoje em dia continuam lá. E esses tubos persistiram, alguns, não todos. Tem 9 tubos, né? Lá atrás. E 12. E o instrumento está para cá, que era daqui. Então, o que Dom Plácido fez? Dom Plácido começou a fazer campanhas para poder angariar fundos. Foram 3 anos de concertos. Ele tinha festivais, chamava. Hoje se inicia o festival. Hoje é o primeiro concerto do festival anual desse ano. Então, havia muita movimentação. Aqui, essa foto aqui, quando o console ficou pronto, do novo órgão, que é o que a gente tem lá em cima agora, esse console aqui, ele foi colocado no adro, ali logo na entrada do mosteiro, ele foi colocado ali embaixo, sem funcionar, mas só o móvel em si, para as pessoas que fossem ao concerto poderem assistir, ver o instrumento de perto. E teve o concerto lá em cima, só que ele tocando naquela outro console que eu mostrei anteriormente. E ele, então, aparece no jornal, diz, hoje se fará o último concerto na consola antiga do instrumento, parará, parará. E esse estava lá. Aqui está ele separado. E aqui a gente vê a audiência, muita gente que vinha, né? Eram concertos muito privilegiados. Eram realmente... Isso é console de hoje em dia, como isso ali é da época, né? Como foi apresentado o instrumento, console puro, isso é hoje em dia a mesma coisa. A gente tem vários teclados, cada teclado a gente chama de divisão, porque cada teclado ele está vinculado a uma parte. Às vezes está no mesmo lugar, junto com as outras divisões, às vezes não. Aqui no mosteiro, quando a gente entra na igreja, assim, ao lado direito está a divisão desse primeiro manual aqui, que a gente chama aqui. Então, está para o lado, se eu estiver no altar, está do meu lado esquerdo. Se eu estiver assim, do lado de cá. Então, a gente chama divisão. Por que é divisão? Porque eu tenho lá uma caixa grande que chama someiro. Essa caixa, quando eu ligo o órgão, tem um compressor que manda ar para vai encher o fólio. E aí ele manda ar para esse someiro. O someiro fica cheio de ar comprimido. E dali eu tenho canaletas, né? Essas canaletas. Quando eu puxar um registro aqui, um registro significa um conjunto de tubos, uma família de tubos. Puxei o registro flauta. Flauta faz esse tipo de som. Então, todos os tubos, né? Cada tubo só faz um som. Todos os tubos, 56 teclas, 56 tubos que fazem som de flauta, vão ficar prontos para tocar. Entrou o ar ali dentro, mas os tubos não tocaram ainda. Então, está aqui a canaleta. Isso é um exemplo esquemático, tá? A canaleta está aqui. Encheu o fole, encheu o someiro que está aqui.
Puxei o registro, o soneiro deixa passar para essa canaleta aqui. Está todo mundo pronto para tocar. Está faltando o quê? Está faltando eu apertar a tecla. Quando eu aperto a tecla aqui, essa tecla aqui está ligada numa outra transversal. Então, são como se fossem caixinhas, né? Aí vai passar o ar e o tubo vai soar. É isso que vai acontecer aqui. Então, esse primeiro manual aqui, ele está ligado nessa divisão que está do lado esquerdo de quem está do altar olhando para a porta. Ele está ligado, ali tem aquela divisão. Todos, quase de forma assim, esquemática falando, os tubos desse teclado aqui vão estar aqui. Estão comandados por essa fileirinha aqui. Qualquer negocinho desse aqui que eu apertar, vai responder a um timbre. Então, lembrando, cada um desse bagulhinho aqui, ele comanda uma fileira inteira de tubos. Inteirinha. É muita coisa. Não é pouca coisa, não. Esse daqui vai ser o terceiro manual, que é esse aqui, que está do lado contrário do primeiro manual. E aqui, que não apareceu nessa foto, do lado de cá, está o segundo manual, que é o órgão da coroa. Então, o órgão da coroa, a gente chama órgão da coroa, sabendo que, tecnicamente, ele não é mais um órgão. Ele ficou com a alcunha de órgão da coroa, continua sendo órgão da coroa, mas, tecnicamente, ele não é. Ele é uma divisão do órgão do Mosteiro de São Bento. Então, esse órgão que a gente tem é um órgão do Berner, né, que ele aproveitou a parte do órgão da coroa, que quase, na verdade, ele é um órgão, aliás, não é, nem, ele tem 3. Ele é do Berner, que tem vários registros do Berner, tem do Claes e tem do Agostinho Leite. Eu acho que acho que é a última, essa daqui, que eu achei muito legal. Isso aqui é a minha página final, tá? Só para avisando. Tinha muita coisa Dom Plácido no jornal, muita coisa mesmo. E eu achei muito significativo esse artigo, né, por causa do título, né, Dom Plácido de Oliveira, Glória da Nossa Música Sacra, porque, realmente, ele foi mesmo. Ele foi uma pessoa grandemente incentivadora, ele colocou o órgão num lugar que eu acho que, no Brasil, no Rio de Janeiro, melhor dizendo, nem outra pessoa colocou, como ele colocou. Ele, de colocar um instrumento assim visível, né, um local de visibilidade para a cidade. É isso aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Vem devagar, Dom Mauro. Vem devagar, Dom Mauro. Eu sou mansinho. Ai, Deus do céu. Vem devagar. Não é pergunta, não, apenas algumas complementações. Foleiro, sim, dentre as relações, a lista de funcionários, de profissionais dos escravos, tem o escravo foleiro, tem tocador de fole. Depois, também gostaria de lembrar dos escravos que eram organistas. Tinha o José Campista, os que alcançaram maior destaque foram o José Campista e o Matias. Tem, acho que pelo menos 5 organistas. Senta, por favor. Tá, obrigado. Depois, até o século XIX, 1871, foi a liberdade dos escravos. Até o ano de século XVIII. O Frei Agostinho Leite merece um pouco mais de estudo. Não estou criticando, não é crítica, por favor, mas que aparece às vezes Frei Agostinho, e já me falaram que ele foi jesuíta. Antes, com a extinção dos jesuítas, ele se secularizou. Então, eu não sei se é. Acho que já que estamos falando tanto dos jesuítas hoje, então poderia aproveitar para fazer o estudo. A Placideia, no mosteiro, nós temos áreas denominadas. Então, temos uma torre, uma mansarda chamada Placideia. As pessoas, vocês não sabem, não? Essa Placideia era a cela de Dom Plácido Guimarães, e, por cima, um mezanino, onde ele tinha oficina de órgão, onde ele fazia os tubos. A Placideia, Matias. Ainda no mundo da organística, a mim, pessoalmente, uma coisa que me chamou muito a atenção, o Mosteiro de Rosal, na Colômbia, em Bogotá, quando foi fundado pela Abadia de Santo Otílio,
O irmão Jorge, que é organeiro e organista, ele trouxe o órgão, então, da Alemanha. Mas, no navio, alguns tubos se dispersaram. Então, ele complementou os tubos do órgão que veio da Alemanha com bambu. E depois, com essa experiência, ele viu que deu certo, ele montou um órgão todo em bambu. Então, isso tem no meu Facebook, e a mim, particularmente, me chama muita atenção a criatividade dele, essa invenção. Para mim, é uma invenção. Era isso, viu? Que não é, às vezes... É mais uma curiosidade geral a respeito do funcionamento do órgão e da relação do tempo do organista com a saída do som. No órgão com fole manual, demora mais entre o organista tocar as teclas e o som ser produzido do que no órgão que é elétrico. A resposta da saída sonora é mais rápida ou não acontece isso? O mais relevante nessas coisas é mais a pressão que se faz, porque a questão do fole é assim, o fole tem que ser muito bem feito para ele dar vazão. Uma vez que o fole está ok, se há uma proporção legal entre o fole, o tamanho do fole, a maneira que o fole é feito e a quantidade de tubos e de registros, não tem atraso. O que provoca o atraso, realmente, quando é elétrica a transmissão, ela é instantânea. O que dá realmente muito, muito, muito atraso é a transmissão pneumática. Então, a transmissão pneumática, existem muito poucos hoje em dia, mas existem órgãos na Europa que mantiveram tanto a transmissão, não modificaram a transmissão do registro e a transmissão da tecla, apertar a tecla, e o do registro sendo pneumático. Isso demora, porque o pneumático funciona assim: vem o ar, aí o ar enche uma bolsinha. Essa bolsinha faz assim, quando faz assim, ela fecha, quando faz assim, ela abre. Então, isso causa demora. Isso é uma coisa. Agora, o que também causa esse tipo de atraso, esse delay que você está falando, é a acústica da igreja. Então, dependendo da igreja, esse atraso ele vai acontecer não por causa da transmissão, mas porque, quando o organista está tocando, ele não, na maioria das vezes, o órgão é um instrumento muito ingrato nesse sentido, porque o organista que toca, ele quando o órgão é muito grande, ele não recebe o conjunto da coisa. Vou dar um exemplo. Se ele está tocando aqui, e aqui eu tenho um dos manuais, os tubos estão construídos todos aqui, embora seja um manual de menos importância no sentido de quantidade de som, o organista escuta aquilo fortíssimo, fortíssimo, mesmo que lá embaixo não. Então, o organista está tocando e ele não recebe aquilo que uma pessoa lá embaixo está. Então, é diferente do piano, por exemplo, né? O piano não, pode ter a acústica que for, mas tudo do piano está aqui perto da pessoa. Então, a pessoa recebe aquilo, com algumas diferenças e tudo, da questão da acústica e tal, mas a pessoa consegue receber o conjunto da obra. Então, quando a pessoa está tocando num lugar que tem muita reverberação, e existem igrejas que têm muita reverberação, você toca e aquilo, até ir lá e voltar, demora. Às vezes demora 3 segundos, é muita coisa. Então, esse atraso, no pneumático, acontece muito, tanto de tocar, né, do chegar lá, e o retorno depende de muita coisa, depende da acústica do local. Realmente existe isso. Mas isso são todas coisas que o organista precisa saber controlar. Né? A técnica faz isso, a gente controlar esse tipo de coisa. Nada. Mais um pedido para você discorrer um pouco mais sobre qual é a natureza social desses organeiros ao longo do tempo, a origem, qual era a formação, quais ofícios, porventura, eles exerciam lateralmente. O Agostinho... E se há uma bibliografia sobre esses profissionais. Agostinho Leite, quase não se tem nada sobre ele. Tem um livro do padre Jaime Diniz, chama Músicos de Pernambuco, Pernambucanos, uma coisa assim. Ele fala dele, e tem outro também,
Eu não sei se Organistas da Bahia deve falar sobre alguma coisa sobre o Agostinho Leite. É uma figura que quase não se tem muitas coisas controversas. O que eu li dele, assim, que é muito objetivo, é que ele fazia parte de diversas ordens religiosas, tipo, sei lá, como se fosse aqui Irmandades, é uma boa palavra, né? Ele fazia parte de. Ele era uma pessoa muito assim vinculada aos círculos litúrgicos, tanto é que ele alugava até órgão, né? Então, que assim, tem um rapaz que é brasileiro, mora na Itália, chama Marcos Brescia. Ele tem muitas coisas boas para ler sobre o Brasil colonial, na parte de órgão e música. Com relação ao Claes, não tem nada. Na verdade, o Claes, você pode ir no site da Claes e olhar. Eles têm uma relação de instrumentos lá enorme, da relação dos instrumentos deles. E eu tentei, mas são instrumentos que foram, às vezes não são de autoria só deles, instrumentos que foram modificados, né, os instrumentos mais antigos. E realmente, o que tem mais é de uma época para cá, porque é uma firma muito antiga. Daquilo que é da época desse órgão daqui, não tem quase nada. Eu vi alguns instrumentos dessa época, 1900, mas já eram instrumentos que eram modificados, já feitos, não achei nada que pudesse parecer. E, com relação ao Berner, o Berner tem algumas coisas. Tem uma tese de Gisele Santana, que fala os órgãos de Berner do Rio de Janeiro. Os trabalhos da Doroteia Kerr, que é uma pessoa que passou a vida inteira trabalhando debruçada sobre organeria brasileira. Ela tem uma tese, a dissertação dela de mestrado de 1975, se não me engano, está disponível na web, vale a pena, recomendo fortemente. Tem coisas assim, muito assim, que eu acho que hoje em dia seriam revistas, mas é muito boa, sabe? Muito boa. Tem várias coisas a respeito do órgão daqui, algumas coisas, inclusive, com depoimentos de Dom Matias, está lá, de acordo com Dom Matias. E outras coisas do Berner, que o filho dele é vivo, mora em Petrópolis, o acervo dele foi todo doado para o Museu Imperial de Petrópolis, está todo lá. Era isso? Respondi? Tá bom. Não, sim, eu esqueci de falar uma coisa agora. Nós vamos ao mosteiro agora. Então, o Dom Tomás vai tocar, vai para apresentar um instrumento. Não é uma composição de Dom Plácido, mas é para demonstrar o instrumento. Eu antes vou falar um pouquinho, né, eu vou cantar uma coisinha pequenininha de Dom Plácido, que é uma Ave Maria dele, para não deixar passar em branco. Não, todos não. Atualmente são 4 organistas. Dom Tomás, do irmão João Paulo, que está ali, que está começando agora, mas já é organista. Dom Pedro, que não está aqui, está de férias. E Dom Matias, que é o mais antigo de todos. Mas aqui eu vou fazer uma ressalva de novo. Assim, não, aqui, se a gente pensar nas ofícios, não estou falando de ofício divino, estou falando em tudo que acontece, que é oficial do mosteiro, só se usa órgão de tubos. Eu não estou falando, pode ter uma missa do colégio que botou o violão, mas aí é outra coisa. Estou falando do mosteiro. Que eu saiba, né, é o único lugar no Rio de Janeiro que isso acontece. Porque outros lugares onde tem órgão de tubos, vamos dizer assim, vou usar uma palavra, essa distinção assim, de ser só tem assim, ou é assim ou não é aqui no mosteiro. Na Igreja de Santa Cruz dos Militares, até outro dia, eu já não diria a mesma coisa. Agora eu estou um pouco na dúvida, porque eles tiraram o teclado que tinha lá embaixo. Então, eu tenho dúvidas, talvez eles estejam usando só agora o órgão de tubos. Porém, eu acho que tem missa lá que acontece com os teclados. Veja, não estou falando mal do teclado. Eu toco teclado em missa, canto, sapateio, bato castanhola, faço tudo. Né? Não é. Eu estou falando, eu quero dizer assim, não tem nada contra, pelo contrário, eu acho que está valendo. Essa é a minha opinião, não vem ao caso aqui.
Mas o mosteiro é um lugar cujo esse vínculo com o instrumento, né, essa tradição, ele mantém assim honrosamente durante o tempo. É isso ou não tem? Eu acho muito bom isso. Encerramos, então. Eu queria agradecer novamente a professora Domitila. Né? O senhor quer fazer alguma consideração, não, Tomás? Então, é isso. Obrigada, então. Vamos agora, né? Então, vamos. Eu vou atrás dele. A gente vai para o mosteiro agora. Ex enim ex hoc beata medicent omnes generationes. Et misericordia eius a progenie in progenies dimentibus eum. Potentiam in brachio suum dispersit superbos mente cordis sui. Deposuit potentes tessere, et exaltavit humile. Esurientes simple diponis, et divit est dimisit inane. Suscepit Israel puerum suum, recordatos misericors